quem disse isso? Quem escreveu era o anônimo. Ninguém sabe quem escreveu, mas eu acho que é bom. O que quer que você tenha em sua mente tenderá a ocorrer em sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, você vai continuar a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, você vai continuar a receber o que você sempre recebeu. Se você quer resultados diferentes em sua vida, em seu trabalho, tudo o que tem a fazer é mudar de ideia. Quantos querem resultados diferentes na vida? Bem, você não vai tê-los, a menos que mude seu pensamento. É incrível o poder de nossos pensamentos. Se você acha que não pode fazer alguma coisa, as chances são de não ser capaz de fazê-lo. Sua mente tem tanta influência sobre você. Temos que acreditar que podemos, eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo que me fortalece. É impossível mudar as nossas vidas se não mudarmos os nossos pensamentos. A maioria de nós, passivamente, isso significa que não usamos a mente, meditando sobre o que vem em nossa mente, sem nunca perceber que o nosso inimigo, Satanás, usa as nossas mentes extensivamente para controlar e nos impedir de cumprir o destino de Deus para a nossa vida. Não devemos ser passivos e simplesmente sentar e deixar que o inimigo encha as nossas mentes com todos os tipos de pensamentos errados e não fazermos nada. Então estamos tentando ensinar as pessoas a pensar de propósito. Quantos de vocês melhoraram nisso ao menos um pouco nos últimos dias? Começando a pensar sobre as coisas de propósito. E isso é realmente o que a palavra meditar significa. A palavra meditar significa escolher algo em que você quer pensar e pensar a respeito mais e mais, passar mais e mais em sua mente até que se torne parte de você. Vamos olhar Josué capítulo 1, versículo 8. Este livro da lei não se aparte da sua boca, e isto não significa que você não deve falar. Na verdade, está dizendo que deverá estar em sua boca e sair da sua boca o tempo todo. Antes, medita nele dia e noite. Então, aqui nós temos dois princípios que eu estou falando. Pensar sobre a palavra e falar a palavra. Meditar sobre a palavra, escolhendo algo para pensar de propósito, meditando sobre ela, passando a mais e mais em sua mente, murmurando sobre sua respiração, para que possas observar e agir conforme tudo o que nele está escrito. Assim, Deus está dizendo a Josué: medite sobre a palavra, fale a palavra dia e noite, para que você possa cumpri-la. Nós nunca iremos fazer o que devemos fazer, a menos que tenhamos a nossa mente renovada primeiro, porque aonde a mente vai, o homem a segue. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não seja tolo a ponto de pensar que você vai ter a vida que quer ter apenas porque vai se estacionar num banco da igreja todos os domingos e ouvir alguém falar a palavra. Você vai ter que fazer a sua parte. Isto significa que você vai ter que praticar a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida. Você ama a palavra, você vive a palavra, você faz suas decisões com base na palavra, medita na palavra, fala a palavra. E quando você começa a fazê-lo, tudo começa a mudar. Este livro da lei não se aparte da sua boca, antes medita nele dia e noite, para que possas observar e agir de acordo com tudo que nele está escrito. Pois então o quê? Então, depois de ter falado e meditado nela, farás prosperar o teu caminho. E então, deves agir de forma sensata e bem-sucedida. Eu gostaria de olhar para o Salmo 1, versos 2 e 3. O primeiro Salmo. Mas o seu prazer e desejo estão na lei do Senhor, e na sua lei os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, ele habitualmente. Precisamos de novos hábitos, não é? Não basta pensar o que quer que caia na cabeça, mas escolher o que queremos pensar de propósito. Ele habitualmente medita, pondera e estuda de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada e cuidada junto às correntes de água, pronta para trazer o seu fruto no tempo certo. Sua folha não deve desaparecer ou cair, e tudo quanto ele fizer prosperará e chegará à maturidade.
Você pode mudar a sua vida, permitindo que a palavra de Deus mude sua mente. Vamos ver 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu quero que você veja algumas dessas escrituras antes de eu começar a pregação. Porque as armas da nossa milícia não são armas de carne e sangue, não físicas, mas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição das fortalezas. E essas fortalezas de que estão falando são fortalezas mentais. São áreas em nossa mente onde Satanás capturou nosso pensamento e emparedou-se nelas e nos tornamos enganados nestas áreas. Na medida em que com estas armas, as armas sendo a palavra de Deus, que refutar argumentos, o diabo vai tentar argumentar com você. E teorias, em raciocínios, e toda soberba e altivez que se propõe contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E nós levamos, quem leva? Nós levamos cativo todo o pensamento e propósito cativo à obediência de Jesus Cristo, o Messias. Então você não pode sentar-se passivamente e só pensar o que vier na sua cabeça. Eu nunca vou conseguir. Eu sou apenas um grande fracasso, eu não consigo fazer nada direito. Todo mundo é abençoado, exceto eu nunca vou ter nenhum dinheiro. Cada vez que eu tenho um pouco de dinheiro, algo acontece para levá-lo. Eu nunca vou ter minha casa própria, nunca vou ter o meu carro, eu nunca vou sair da dívida. Os meus filhos vão mexer com drogas, eu não sei o que vai acontecer. O mundo vai acabar na panela. E sobre a economia, você sabe, eu estou tão assustado. E depois vai à igreja no domingo e diz que precisa de um milagre. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus, eu preciso de um milagre. Eu sei o que estou falando, eu vivi isso por muito tempo, gente. Mude o seu pensamento. Renove a sua mente. E Ele vai dar o que você precisa para ser mais obediente a Deus. E quanto mais você obedecer, mais você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Deus quer suprir todas as nossas necessidades abundantemente. Você pode ter ouvido a palavra prosperidade usada na igreja. Eu realmente obtive um rótulo de pregadora da prosperidade, que é a coisa mais ridícula que eu já ouvi falar. Como se fosse a única coisa que eu pregasse. Não é exatamente assim. Mas eu acredito que Deus quer que o seu povo seja abençoado. E eu não sei como você pode ler a Bíblia e não pensar nisso. Eu honestamente não sei como você pode ler a Bíblia e não pensar que Deus quer que o seu povo seja abençoado. Quantos de vocês têm filhos? E quer que eles sejam abençoados? Há alguém para quem você preferiria dar o que você tem que não seja para os seus filhos? Bem, se nos sentimos assim, imagine como Deus se sente a respeito. Acho que se existe tal coisa como um pregador da prosperidade, seria alguém que só ensina isso e leva toda a mensagem fora do equilíbrio e fora do contexto da palavra de Deus. Eu não acredito que devemos amar o dinheiro e buscar o dinheiro. Acho que devemos buscar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas e Ele vai fazer com que Ele vai nos dar o que podemos lidar corretamente. Eu não quero mais do que eu posso lidar corretamente. Eu não quero ser gananciosa com o que eu tenho, eu quero ser equipado para que eu possa ajudar as pessoas em todo o mundo. No Salmo 35, 27, eu quero que você veja, assim você nunca precisará perguntar de novo. Salmos 35, 27. Cantem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça e os que têm prazer em minha retidão. Alegrem-se e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Então eu digo continuamente: Deus tem prazer em prosperar-me na minha vida. E você deveria dizê-lo também. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Amém? Eu posso ficar aqui e fazer uma série de 4 partes sobre quão abundante Deus é. Basta olhar para a palavra abundância na Bíblia, está em todo lugar. Deus quer suprir suas necessidades. Ele quer que você seja feliz no caminho para onde está indo, mas Ele não quer que você fique satisfeito em não ter suas necessidades supridas, pensando que isso é algo do tipo sofrimento especial que você tem que passar em nome do Senhor. Amém?
Deus quer atender suas necessidades, quer que você tenha um bom trabalho, que você tenha um lugar decente para viver, que você seja capaz de ter um automóvel para chegar onde precisa ir. Ele quer que você tenha bons amigos, quer que você tenha uma ótima vida espiritual para conhecer a Deus, para saber quem Ele é. Deus quer que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente e socialmente. Alguém pode dizer amém? Só porque você não chegou naquele lugar ainda, não significa que você não deve querer crescer. Agora lembre-se do que eu disse, seja feliz onde você está, porque isso é parte de fazer progresso. Se você só tem o suficiente para sobreviver, seja feliz com isso. Mas enquanto você ainda não chegou lá, não fique dizendo, eu nunca vou ter nada, eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, não posso ter isso, não tenho dinheiro, eu nunca vou sair da dívida. É aí quando você precisa dizer continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual tem prazer na prosperidade do seu povo. Eu estou meditando na palavra dia e noite, sei que Deus me ama, Ele vai me dar favor, Ele vai me abençoar na vida. Sabe, todos os dias eu digo que Deus abre as portas certas para mim e fecha as portas erradas. O favor de Deus está na minha vida. Todos digam, Deus quer me abençoar. Eu estou disposto a levar a bênção. Tudo bem, o próximo pensamento de poder que eu quero falar a respeito seria, na verdade, o número 9, de modo que ainda vai faltar 9, 10, 11, 12. Mas em alguns eu não vou gastar tanto tempo. Eu busco a paz com Deus, comigo mesmo e com as outras pessoas. Agora, isso é muito importante para mim porque eu acabei de chegar ao ponto onde eu acho que a vida não vale a pena nem mesmo sair da cama se eu não posso ter a paz. Eu não vou ter a paz acidentalmente, eu tenho que tê-la de propósito. Paz de propósito. 1 Pedro 3,11. Vamos ler esse versículo. Ele nos ensina que temos de buscar a paz. Temos que desejá-la e ir atrás dela com toda a força. Aparte-se da iniquidade e evite-a, faça o que é certo e procure a paz. A harmonia, tranquilidade, de medos, paixões agitadas, conflitos morais, e deixe-os e procure avidamente, não apenas o desejo de relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo, mas prosseguir e ir atrás deles. 3 relações que ele está falando aqui. Temos um relacionamento com Deus. Precisamos ter certeza de que estamos em paz com Deus. E não é difícil de fazer. A maneira com que você fica em paz com Deus é você manter o pecado longe da sua vida. Você o faz de 2 maneiras. Ou você faz a coisa certa para começar, ou, quando cometer erros, seja rápido para arrepender-se, você pede a Deus para perdoá-lo, você imediatamente resolve isso, e assim você pode manter a paz com Deus. Você nunca vai ter paz com Deus se você está desobedecendo a Deus. Eu não me importo o quão duramente você tenta se esconder, você não vai ter paz com Deus se bem lá no fundo, seja honesto com você mesmo, não importa quantas desculpas dá para o que está fazendo, se você bem lá no fundo sabe que é algo que você não deveria estar fazendo, então você não vai ter paz com Deus. Amém? E eu não conheço nenhuma maneira de dizer isso melhor do que esta que eu acabei de dizer. Quando nós realmente queremos fazer algo, nós podemos dar desculpas. Bem, todo mundo faz isso. Deus não se importa com o que todo mundo faz. Ele está lidando com você pessoalmente. E pode haver pessoas que você conhece em sua vida que podem fazer certas coisas e não sentem nem um pouco de condenação de Deus, mas Deus não vai deixá-lo fazer. E você não precisa questionar, só precisa saber que a quem muito é dado, muito é exigido. E talvez você tenha pedido a Deus por algo que eles não pediram a Deus. E se você quiser que Deus o faça em sua vida, então pode ter que andar por um caminho um pouco mais estreito que o deles. Pessoas diferentes se condenam por coisas diferentes, por qualquer motivo. Isso é uma das coisas que temos que superar. Só porque todo mundo pode fazer alguma coisa não significa que você pode fazê-lo. Aleluia! Você não precisa julgá-las por fazerem isso.
Porque o que acontece com as pessoas que procuram viver uma vida santa? Então eles pensam que eles são os únicos que estão fazendo a coisa certa e eles têm que julgar todo mundo que não está fazendo o que eles estão fazendo. Deixe as pessoas em paz, ore por elas, deixe Deus lidar com elas e tenha certeza que você está fazendo o que deveria estar fazendo e se fizer assim todo o resto dará certo. Paz com Deus. A próxima área que você tem que ter certeza de que tem paz é a paz com você mesmo. Eu já falei muito sobre isso, eu ensinei muito porque era um problema enorme na minha vida e eu acho que é um problema na vida das pessoas. Eu tive um momento muito difícil convivendo com as pessoas. Eu queria muito amar as pessoas. Eu queria muito ser mais gentil, amável, paciente e misericordiosa e eu simplesmente não conseguia e Deus me revelou que eu não poderia amar ninguém porque eu não amava a mim mesma e você não pode dar o que você não tem. É por isso que eu insisto nisso. Você tem que ter um bom relacionamento consigo. Tem que ter um bom relacionamento consigo mesmo. E a escritura que eu separei comprova isso. Vejamos 1 Pedro 3,11 novamente. A última parte da escritura. Não faça meramente, passivamente, preguiçosamente. Oh, eu gostaria de ter paz. Não é assim que você terá a paz. Você vai desejá-la, persegui-la, com entusiasmo, indo atrás dela com toda a vontade. Você vai encontrar as coisas em sua vida que estão roubando a sua paz e você vai se livrar delas imediatamente. Amém? Vamos olhar para a escritura. Não se limite a desejar relações pacíficas só com Deus, mas com seus semelhantes e consigo mesmo. 3, relações distintas que ele fala a respeito. Áreas em que temos que nos certificar de que temos a paz. Então eu só vou perguntar-lhe hoje, você ama a si mesmo? Alguns de vocês o fazem, mas eu posso quase que garantir que existem mais pessoas que não fazem do que quem o faz. Você gosta de si mesmo? Você já se aceitou a si mesmo? Você está ciente de suas fraquezas, bem como de seus pontos fortes? E, francamente, você não está incomodado por elas? Agora, eu não estou sugerindo que tenhamos uma atitude frouxa ou desleixada para com o pecado. Isso não é o que eu estou falando. Mas algumas das nossas fraquezas não são pecado. São apenas coisas sobre nós que gostaríamos que fossem diferentes. Nós queríamos poder fazer esta coisa que alguém faz, mas parece ser um dom para eles. É tão fácil para eles, mas para nós é tão difícil. É muito mais fácil para o meu marido ser calmo e descontraído do que é para mim. Eu tenho que realmente me disciplinar nessa área? Bem, houve muitas vezes em minha vida que eu desejei ser como ele. Eu pensava, deve ser tão legal. Apenas nunca precisar se preocupar com qualquer coisa ou até mesmo tentar não se preocupar. Dave tem uma resposta para todos os problemas. Lance o seu cuidado. Quando eu tenho um problema, eu nem sequer peço conselhos a ele, porque eu já sei o que vai ser. Lance o seu cuidado. E ele está certo. Mas é mais difícil para eu fazer do que para ele. Bem, poderíamos chamar isso de uma fraqueza? Eu não sei, talvez ele é mais forte nesta área do que eu sou. Mas você sabe, eu sou o que eu sou. Você é o que você é. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais duramente outras áreas da vida de Dave, onde ele tem que trabalhar um pouco mais. Você não é nenhuma surpresa para Deus. Ele não pegou você e de repente disse, oh meu Deus, agora olhe no que eu estou preso. A Bíblia diz que Deus escolheu você de propósito, porque Ele o amou. E Ele conhece o fim desde o começo. Ele é o autor e o finalizador. Todos os dias de sua vida foram escritos em seu livro antes que você começasse a respirar. Deus sabe todas as palavras na sua boca que você ainda não falou. Ele conhece cada decisão que você fará antes de fazê-las. E Ele ainda está dizendo, eu te amo incondicionalmente, eu nunca vou desistir de você. Eu vou trabalhar com você e te abraçar e cuidar de você. Por isso, se você não chegou a aceitar a si mesmo, precisa fazê-lo. Uma das maneiras que você pode ter paz consigo mesmo
É não desperdiçar o seu tempo tentando fazer o que você não é bom. É triste como muitas pessoas colocam cerca de 80% de sua energia para tentar melhorar em áreas em que elas não são boas, em vez de gastar 80% do seu tempo nas 2 ou 3 coisas principais de que são dotadas, tornando-se nota 10 nestas áreas. Eu sou bom em falar, então eu falo. Eu sou uma boca no corpo de Cristo, então eu exerço regularmente. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com seu próximo. Como você pode ter paz com as pessoas? Meu Deus. Número 1, não espere que todos sejam como você, porque eles não são. Somos todos diferentes por uma razão. Você entra numa unidade familiar e pensa, como pode essas crianças saírem do mesmo lugar? Eu quero dizer, elas são tão, totalmente, absolutamente opostas. Você fica, de onde você veio? De outro planeta? No entanto, Deus coloca certos dons nas pessoas, Ele nos dá temperamentos diferentes, porque todos nós precisamos uns dos outros. E Satanás tenta nos manter lutando, porque ele sabe melhor do que nós o que iria acontecer, o poder que nós teríamos, se nós pudéssemos aprender a estar em unidade e em concordância. Tudo o que precisa fazer é ler o livro de Atos, e você pode ver quando a igreja era nova, quando era jovem, antes que houvesse momentos para todos os disparates e as divisões e as denominações e todas estas coisas diferentes, quão poderosa a igreja era. Milagres e ressuscitar pessoas de entre os mortos, e os coxos andando, e os surdos ouvindo, cegos viam, e milhares sendo adicionados à igreja. As pessoas dando o que elas tinham para ajudar todo mundo. Mas você dá às pessoas tempo suficiente. Eu quero dizer por vezes, as pessoas querem que eu seja parte de algo e eu não quero entrar nisso. Porque pode ser tão bonito no início, mas de repente alguém tem que ser responsável. Então essa pessoa não gosta do que aquela que está no comando está fazendo. Então agora ele tem que levantar-se e ser responsável. E agora eles têm que tomar a metade do grupo e levá-los contra a outra metade do grupo. E eu digo, eu não tenho nenhum tempo na minha vida para isso, mas de jeito nenhum. Não dá. Foque nas coisas boas das pessoas ao invés das coisas ruins que você não gosta. Vai ser mais fácil estar em paz com elas. Aprenda a adaptar-se às outras pessoas. Me dá arrepio só de pensar nisso. A primeira vez que eu li na Escritura, na Bíblia, que uma mulher deve adaptar-se ao seu próprio marido, eu pensei, você só pode estar brincando. Diga que você está brincando. Eu tive que aprender que tudo não era do meu jeito, que Deus, de fato, deleitava-se, por vezes, garantindo que eu não tivesse as coisas do meu jeito, para que Ele pudesse me assistir e ver como eu agiria. A maneira que agimos sob pressão, agora me escute, a maneira como agimos sob pressão prova se vamos ou não estar prontos para ir para o próximo nível. A nossa forma de agir sob pressão, não como agimos quando tudo está indo do nosso jeito, a nossa forma de agir sob pressão é a prova se estamos realmente prontos para ter as coisas que estamos pedindo a Deus ou não. Ok, deixe-me tentar de novo. A maneira como nós nos comportamos sob a pressão revela o verdadeiro eu, quem nós somos realmente. E revela as coisas em nossa vida que ainda precisam ser tratadas. E quando você chegar em um local apertado e você age mal, você não tem que sequer ficar deprimido por isso. O que você precisa dizer é, bem, Deus, eu acho que ainda vamos lidar com algumas coisas aqui. Obrigada por me mostrar, pelo menos eu não estou enganada.
E eu agradeceria a Deus, Deus, obrigada por me mostrar que pelo menos agora eu não tenho auto-engano, eu não penso mais de mim do que eu deveria pensar. É exatamente por isso que Tiago 1 diz, seja extremamente alegre quando você cair em várias provações e tentações, sabendo que a prova da vossa fé traz a paciência. Alguém disse isso. Quem escreveu era um anônimo. Ninguém sabe quem escreveu, mas eu acho que é bom. O que quer que você tenha em sua mente tenderá a ocorrer em sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, você vai continuar a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, você vai continuar a receber o que você sempre recebeu. Se você quer resultados diferentes em sua vida, em seu trabalho, tudo o que tem a fazer é mudar de ideia. Quantos querem resultados diferentes na vida? Bem, você não vai tê-los, a menos que mude seu pensamento. É incrível o poder de nossos pensamentos. Se você acha que não pode fazer alguma coisa, as chances são de não ser capaz de fazê-lo. Sua mente tem tanta influência sobre você. Temos que acreditar que podemos, eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo que me fortalece. É impossível mudar as nossas vidas se não mudarmos os nossos pensamentos. A maioria de nós, passivamente, isso significa que não usamos a mente, meditando sobre o que vem em nossa mente, sem nunca perceber que o nosso inimigo, Satanás, usa as nossas mentes extensivamente para controlar e nos impedir de cumprir o destino de Deus para a nossa vida. Não devemos ser passivos e simplesmente sentar e deixar que o inimigo encha as nossas mentes com todos os tipos de pensamentos errados e não fazermos nada. Então estamos tentando ensinar as pessoas a pensar de propósito. Quantos de vocês melhoraram nisso ao menos um pouco nos últimos dias? Começando a pensar sobre as coisas de propósito. E isso é realmente o que a palavra meditar significa. A palavra meditar significa escolher algo em que você quer pensar e pensar a respeito mais e mais, passar mais e mais em sua mente até que se torne parte de você. Vamos olhar Josué capítulo 1, versículo 8. Este livro da lei não se aparte da sua boca, e isto não significa que você não deve falar. Na verdade, está dizendo que deverá estar em sua boca e sair da sua boca o tempo todo. Antes, medita nele dia e noite. Então, aqui nós temos dois princípios que eu estou falando. Pensar sobre a palavra e falar a palavra. Meditar sobre a palavra, escolhendo algo para pensar de propósito, meditando sobre ela, passando a mais e mais em sua mente, murmurando sobre sua respiração, para que possas observar e agir conforme tudo o que nele está escrito. Assim, Deus está dizendo a Josué, medite sobre a palavra, fale a palavra dia e noite para que você possa cumpri-la. Nós não queremos fazer o que devemos fazer, a menos que tenhamos a nossa mente renovada primeiro, porque aonde a mente vai, o homem a segue. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Não seja tolo a ponto de pensar que você vai ter a vida que quer ter apenas porque vai se estacionar num banco da igreja todos os domingos e ouvir alguém falar a palavra. Você vai ter que fazer a sua parte. Isto significa que você vai ter que praticar a palavra de Deus em primeiro lugar em sua vida. Você ama a palavra, você vive a palavra, você faz suas decisões com base na palavra, medita na palavra, fala a palavra. E quando você começa a fazê-lo, tudo começa a mudar. Este livro da lei não se aparte da sua boca, antes medita nele dia e noite, para que possas observar e agir de acordo com tudo que nele está escrito. Pois então o quê? Então, depois de ter falado e meditado nela, farás prosperar o teu caminho. E então, deves agir de forma sensata e bem-sucedida. Eu gostaria de olhar para o Salmo 1, versos 2 e 3. O primeiro Salmo.
Mas o seu prazer e desejo estão na lei do Senhor. E na sua lei, os preceitos, as instruções, os ensinamentos de Deus, ele habitualmente. Precisamos de novos hábitos, não é? Não basta pensar o que quer que caia na cabeça, mas escolher o que queremos pensar de propósito. Ele habitualmente medita, pondera e estuda de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada e cuidada junto às correntes de água, pronta para trazer o seu fruto no tempo certo. Sua folha não deve desaparecer ou cair, e tudo quanto ele fizer prosperará e chegará à maturidade. Você pode mudar sua vida, permitindo que a palavra de Deus mude sua mente. Vamos ver 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu quero que você veja algumas dessas escrituras antes de eu começar a pregação. Porque as armas da nossa milícia não são armas de carne e sangue, não físicas, mas são poderosas em Deus para a derrubada e a destruição das fortalezas. E essas fortalezas de que estão falando são fortalezas mentais. São áreas em nossa mente onde Satanás capturou nosso pensamento e emparedou-se nelas e nos tornamos enganados nestas áreas. Na medida em que com estas armas, as armas sendo a palavra de Deus, que refutar argumentos, o diabo vai tentar argumentar com você. E teorias, em raciocínios, e toda soberba e altivez que se propõe contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E nós levamos, quem leva? Nós levamos cativo todo o pensamento e propósito cativo à obediência de Jesus Cristo, o Messias. Então você não pode sentar-se passivamente e só pensar o que vier na sua cabeça. Eu nunca vou conseguir. Eu sou apenas um grande fracasso, eu não consigo fazer nada direito. Todo mundo é abençoado, exceto eu nunca vou ter nenhum dinheiro. Cada vez que eu tenho um pouco de dinheiro, algo acontece para levá-lo. Eu nunca vou ter minha casa própria, nunca vou ter o meu carro, eu nunca vou sair da dívida. Os meus filhos vão mexer com drogas, eu não sei o que vai acontecer. O mundo vai acabar na panela. E sobre a economia, você sabe, eu estou tão assustado. E depois vai à igreja no domingo e diz que precisa de um milagre. Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus, eu preciso de um milagre. Eu sei o que estou falando. Eu vivi isso por muito tempo, gente. Mude o seu pensamento. Renove a sua mente. E Ele vai dar o que você precisa para ser mais obediente a Deus. E quanto mais você obedecer, mais você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Deus quer suprir todas as nossas necessidades abundantemente. Você pode ter ouvido a palavra prosperidade usada na igreja. Eu realmente obtive um rótulo de pregadora da prosperidade, que é a coisa mais ridícula que eu já ouvi falar. Como se fosse a única coisa que eu pregasse. Não é exatamente assim. Mas eu acredito que Deus quer que o seu povo seja abençoado. E eu não sei como você pode ler a Bíblia e não pensar nisso. Eu honestamente não sei como você pode ler a Bíblia e não pensar que Deus quer que o seu povo seja abençoado. Quantos de vocês têm filhos? E quer que eles sejam abençoados? Há alguém para quem você preferiria dar o que você tem que não seja para os seus filhos? Bem, se nos sentimos assim, imagine como Deus se sente a respeito. Acho que se existe tal coisa como um pregador da prosperidade, seria alguém que só ensina isso e leva toda a mensagem fora do equilíbrio e fora do contexto da palavra de Deus. Eu não acredito que devemos amar o dinheiro e buscar o dinheiro. Acho que devemos buscar a Deus em primeiro lugar em nossas vidas e Ele vai fazer com que Ele vai nos dar o que podemos lidar corretamente. Eu não quero mais do que eu posso lidar corretamente. Eu não quero ser gananciosa com o que eu tenho. Eu quero ser equipado para que eu possa ajudar as pessoas em todo o mundo. No Salmo 35, 27, eu quero que você veja, assim você nunca precisará perguntar de novo. Salmos 35, 27. Cantem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça e os que têm prazer em minha retidão. Alegrem-se e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade dos seus servos. Então eu digo continuamente:
Deus tem prazer em prosperar-me na minha vida. E você deveria dizê-lo também. Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Amém? Eu posso ficar aqui e fazer uma série de 4 partes sobre quão abundante Deus é. Basta olhar para a palavra abundância na Bíblia, está em todo lugar. Deus quer suprir suas necessidades. Ele quer que você seja feliz no caminho para onde está indo, mas Ele não quer que você fique satisfeito em não ter suas necessidades supridas, pensando que isso é algo do tipo sofrimento especial que você tem que passar em nome do Senhor. Amém? Deus quer atender suas necessidades, quer que você tenha um bom trabalho, que você tenha um lugar decente para viver, que você seja capaz de ter um automóvel para chegar onde precisa ir. Ele quer que você tenha bons amigos, quer que você tenha uma ótima vida espiritual para conhecer a Deus, para saber quem Ele é. Deus quer que sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente e socialmente. Alguém pode dizer amém? Só porque você não chegou naquele lugar ainda, não significa que você não deve querer crescer. Agora lembre-se do que eu disse, seja feliz onde você está, porque isso é parte de fazer progresso. Se você só tem o suficiente para sobreviver, seja feliz com isso. Mas enquanto você ainda não chegou lá, não fique dizendo, eu nunca vou ter nada, eu não posso ter isso, não posso ter aquilo, eu não posso ter isso, não tenho dinheiro, eu nunca vou sair da dívida. É aí quando você precisa dizer continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual tem prazer na prosperidade do seu povo. Eu estou meditando na palavra dia e noite, e sei que Deus me ama, Ele vai me dar favor, Ele vai me abençoar na vida. Sabe, todos os dias eu digo que Deus abre as portas certas para mim e fecha as portas erradas. O favor de Deus está na minha vida. Todos digam, Deus quer me abençoar. Eu estou disposto a levar a bênção. Tudo bem, o próximo pensamento de poder que eu quero falar a respeito seria, na verdade, o número 9, de modo que ainda vai faltar 9, 10, 11, 12. Mas em alguns eu não vou gastar tanto tempo. Eu busco a paz com Deus, comigo mesmo e com as outras pessoas. Agora, isso é muito importante para mim porque eu acabei de chegar ao ponto onde eu acho que a vida não vale a pena nem mesmo sair da cama se eu não posso ter a paz. Eu não vou ter a paz acidentalmente, eu tenho que tê-la de propósito. Paz de propósito. 1 Pedro 3,11. Vamos ler esse versículo. Ele nos ensina que temos de buscar a paz. Temos que desejá-la e ir atrás dela com toda a força. Aparte-se da iniquidade e evite-a, faça o que é certo e procure a paz. A harmonia, tranquilidade, de medos, paixões agitadas, conflitos morais, e deixe-os e procure avidamente. Não apenas o desejo de relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmo, mas prosseguir e ir atrás deles. 3 relações que ele está falando aqui. Temos um relacionamento com Deus. Precisamos ter certeza de que estamos em paz com Deus. E não é difícil de fazer. A maneira com que você fica em paz com Deus é você manter o pecado longe da sua vida. Você o faz de 2 maneiras. Ou você faz a coisa certa para começar, ou, quando cometer erros, seja rápido para arrepender-se, você pede a Deus para perdoá-lo, você imediatamente resolve isso, e assim você pode manter a paz com Deus. Você nunca vai ter paz com Deus se você está desobedecendo a Deus. Eu não me importo o quão duramente você tenta se esconder, você não vai ter paz com Deus se bem lá no fundo, seja honesto com você mesmo, não importa quantas desculpas dá para o que está fazendo, se você bem lá no fundo sabe que é algo que você não deveria estar fazendo, então você não vai ter paz com Deus. Amém? E eu não conheço nenhuma maneira de dizer isso melhor do que esta que eu acabei de dizer. Quando nós realmente queremos fazer algo, nós podemos dar desculpas. Bem, todo mundo faz isso. Deus não se importa com o que todo mundo faz. Ele está lidando com você pessoalmente. E pode haver pessoas que você conhece em sua vida que podem fazer certas coisas e não sentem nem um pouco de condenação de Deus, mas Deus não vai deixá-lo fazer. E você não precisa questionar
Só precisa saber que a quem muito é dado, muito é exigido. E talvez você tenha pedido a Deus por algo que eles não pediram a Deus. E se você quiser que Deus o faça em sua vida, então pode ter que andar por um caminho um pouco mais estreito que o deles. Pessoas diferentes se condenam por coisas diferentes, por qualquer motivo. Isso é uma das coisas que temos que superar. Só porque todo mundo pode fazer alguma coisa não significa que você pode fazê-lo. Aleluia! Você não precisa julgá-las por fazerem isso. Porque o que acontece com as pessoas que procuram viver uma vida santa? Então eles pensam que eles são os únicos que estão fazendo a coisa certa e eles têm que julgar todo mundo que não está fazendo o que eles estão fazendo. Deixe as pessoas em paz, ore por elas, deixe Deus lidar com elas e tenha certeza que você está fazendo o que deveria estar fazendo e se fizer assim todo o resto dará certo. Paz com Deus. A próxima área que você tem que ter certeza de que tem paz é a paz com você mesmo. Eu já falei muito sobre isso, eu ensinei muito porque era um problema enorme na minha vida e eu acho que é um problema na vida das pessoas. Eu tive um momento muito difícil convivendo com as pessoas. Eu queria muito amar as pessoas. Eu queria muito ser mais gentil, amável, paciente e misericordiosa e eu simplesmente não conseguia. E Deus me revelou que eu não poderia amar ninguém porque eu não amava a mim mesma e você não pode dar o que você não tem. É por isso que eu insisto nisso. Você tem que ter um bom relacionamento consigo. Tem que ter um bom relacionamento consigo mesmo. E a escritura que eu separei comprova isso. Vejamos 1 Pedro 3,11 novamente. A última parte da escritura. Não faça meramente, passivamente, preguiçosamente. Oh, eu gostaria de ter paz. Não é assim que você terá a paz. Você vai desejá-la, persegui-la, com entusiasmo, indo atrás dela com toda a vontade, você vai encontrar as coisas em sua vida que estão roubando a sua paz e você vai se livrar delas imediatamente. Amém? Vamos olhar para a Escritura. Não se limite a desejar relações pacíficas só com Deus, mas com seus semelhantes e consigo mesmo. 3, relações distintas que ele fala a respeito. Áreas em que temos que nos certificar de que temos a paz. Então eu só vou perguntar-lhe hoje: você ama a si mesmo? Alguns de vocês o fazem, mas eu posso quase que garantir que existem mais pessoas que não fazem do que quem o faz. Você gosta de si mesmo? Você já se aceitou a si mesmo? Você está ciente de suas fraquezas, bem como de seus pontos fortes? E, francamente, você não está incomodado por elas? Agora, eu não estou sugerindo que tenhamos uma atitude frouxa ou desleixada para com o pecado. Isso não é o que eu estou falando. Mas algumas das nossas fraquezas não são pecado. São apenas coisas sobre nós que gostaríamos que fossem diferentes. Nós queríamos poder fazer esta coisa que alguém faz, mas parece ser um dom para eles. É tão fácil para eles, mas para nós é tão difícil. É muito mais fácil para o meu marido ser calmo e descontraído do que é para mim. Eu tenho que realmente me disciplinar nessa área? Bem, houve muitas vezes em minha vida que eu desejei ser como ele. Eu pensava, deve ser tão legal. Apenas nunca precisar se preocupar com qualquer coisa ou até mesmo tentar não se preocupar. Dave tem uma resposta para todos os problemas. Lance o seu cuidado. Quando eu tenho um problema, eu nem sequer peço conselhos a ele, porque eu já sei o que vai ser. Lance o seu cuidado. E ele está certo. Mas é mais difícil para eu fazer do que para ele. Bem, poderíamos chamar isso de uma fraqueza? Eu não sei, talvez ele é mais forte nesta área do que eu sou. Mas você sabe, eu sou o que eu sou. Você é o que você é. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais duramente outras áreas da vida de Dave, onde ele tem que trabalhar um pouco mais. Você não é nenhuma surpresa para Deus. Ele não pegou você e de repente disse: oh meu Deus, agora olhe no que eu estou preso. A Bíblia diz que Deus escolheu você de propósito, porque Ele o amou. E Ele conhece o fim desde o começo. Ele é o autor e o finalizador
Todos os dias de sua vida foram escritos em seu livro antes que você começasse a respirar. Deus sabe todas as palavras na sua boca que você ainda não falou. Ele conhece cada decisão que você fará antes de fazê-las. E Ele ainda está dizendo, eu te amo incondicionalmente, eu nunca vou desistir de você. Eu vou trabalhar com você e te abraçar e cuidar de você. Por isso, se você não chegou a aceitar a si mesmo, precisa fazê-lo. Uma das maneiras que você pode ter paz consigo mesmo é não desperdiçar o seu tempo tentando fazer o que você não é bom. É triste como muitas pessoas colocam cerca de 80% de sua energia para tentar melhorar em áreas em que elas não são boas, em vez de gastar 80% do seu tempo nas 2 ou 3 coisas principais de que são dotadas, tornando-se nota 10 nestas áreas. Eu sou bom em falar, então eu falo. Eu sou uma boca no corpo de Cristo, então eu exerço regularmente. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o seu próximo. Como você pode ter paz com as pessoas? Meu Deus. Número 1, não espere que todos sejam como você, porque eles não são. Somos todos diferentes por uma razão. Você entra numa unidade familiar e pensa, como pode essas crianças saírem do mesmo lugar? Eu quero dizer, elas são tão, totalmente, absolutamente opostas. Você fica, de onde você veio? De outro planeta? No entanto, Deus coloca certos dons nas pessoas, Ele nos dá temperamentos diferentes, porque todos nós precisamos uns dos outros. E Satanás tenta nos manter lutando, porque ele sabe melhor do que nós o que iria acontecer, o poder que nós teríamos, se nós pudéssemos aprender a estar em unidade e em concordância. Tudo o que precisa fazer é ler o livro de Atos, e você pode ver quando a igreja era nova, quando era jovem, antes que houvesse momentos para todos os disparates e as divisões e as denominações e todas estas coisas diferentes, quão poderosa a igreja era. Milagres e ressuscitar pessoas de entre os mortos, e os coxos andando, e os surdos ouvindo, cegos viam, e milhares sendo adicionados à igreja. As pessoas dando o que elas tinham para ajudar todo mundo. Mas você dá às pessoas tempo suficiente. Eu quero dizer por vezes, as pessoas querem que eu seja parte de algo e eu não quero entrar nisso. Porque pode ser tão bonito no início, mas de repente alguém tem que ser responsável. Então essa pessoa não gosta do que aquela que está no comando está fazendo. Então agora ele tem que levantar-se e ser responsável. E agora eles têm que tomar a metade do grupo e levá-los contra a outra metade do grupo. E eu digo, eu não tenho nenhum tempo na minha vida para isso, mas de jeito nenhum. Não dá. Foque nas coisas boas das pessoas ao invés das coisas ruins que você não gosta. Vai ser mais fácil estar em paz com elas. Aprenda a adaptar-se às outras pessoas. Me dá arrepio só de pensar nisso. A primeira vez que eu li na Escritura, na Bíblia, que uma mulher deve adaptar-se ao seu próprio marido, eu pensei, você só pode estar brincando. Diga que você está brincando. Eu tive que aprender que tudo não era do meu jeito, que Deus, de fato, deleitava-se, por vezes, garantindo que eu não tivesse as coisas do meu jeito, para que Ele pudesse me assistir e ver como eu agiria. A maneira que agimos sob pressão, agora me escute, a maneira como agimos sob pressão prova se vamos ou não estar prontos para ir para o próximo nível. A nossa forma de agir sob pressão, não como agimos quando tudo está indo do nosso jeito, a nossa forma de agir sob pressão é a prova
Se estamos realmente prontos para ter as coisas que estamos pedindo a Deus ou não. Ok, deixe-me tentar de novo. A maneira como nós nos comportamos sob a pressão revela o verdadeiro eu, quem nós somos realmente. E revela as coisas em nossa vida que ainda precisam ser tratadas. E quando você chegar em um local apertado e você age mal, você não tem que sequer ficar deprimido por isso. O que você precisa dizer é: bem, Deus, eu acho que ainda vamos lidar com algumas coisas aqui. Obrigada por me mostrar, pelo menos eu não estou enganada. E eu agradeceria a Deus: Deus, obrigada por me mostrar que pelo menos agora eu não tenho auto-engano, eu não penso mais de mim do que eu deveria pensar. É exatamente por isso que Tiago diz: seja extremamente alegre quando você cair em várias provações e tentações, sabendo que a prova da vossa fé traz a paciência. Alguém disse isso. Quem escreveu era um anônimo. Ninguém sabe quem escreveu, mas eu acho que é bom. O que quer que você tenha em sua mente tenderá a ocorrer em sua vida. Se você continuar a acreditar no que sempre acreditou, você vai continuar a agir como sempre agiu. Se você continuar a agir como sempre agiu, você vai continuar a receber o que você sempre recebeu. Se você quer resultados diferentes em sua vida, em seu trabalho, tudo o que tem a fazer é mudar de ideia. Quantos querem resultados diferentes na vida? Bem, você não vai tê-los, a menos que mude seu pensamento. É incrível o poder de nossos pensamentos. Se você acha que não pode fazer alguma coisa, as chances são de não ser capaz de fazê-lo. Sua mente tem tanta influência sobre você. Temos que acreditar que podemos. Eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo que me fortalece. É impossível mudar as nossas vidas se não mudarmos os nossos pensamentos. A maioria de nós, passivamente, isso significa que não usamos a mente, meditando sobre o que vem em nossa mente,
Tchau.